Liturgia diária. Primeira leitura. Livro da Sabedoria, capítulo 6, versículos 1 a 11. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor, e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todo não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi ele quem os fez, e a providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se às minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 81. Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, aos pobres e ao humilde absolvei. Libertai o oprimido, o infeliz, da mão dos opressores arrancai-os. Eu disse, ó juízes, vós sois deuses, sois filhos todos vós do Deus Altíssimo, e contudo, como homens, morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. Santo do Dia. São Leão Magno. Leão Magno nasceu na Toscana, Itália, no ano de 395, e depois de entrar jovem no seminário, serviu a diocese num sacerdócio santo e prestativo. Ao ser eleito Papa em 440, teve que evangelizar e governar a Igreja numa época brusca do Império Romano, pois já sofria com as heresias e invasões dos povos bárbaros, com suas violentas invasões. São Leão enfrentou e condenou o veneno de várias mentiras doutrinais, porém combateu com intenso fervor o monofisismo que defendia mentirosamente ter Jesus Cristo uma só natureza e não a divina e a humana em uma só pessoa, como é a verdade. O Concílio de Calcedônia foi o triunfo da doutrina e da autoridade do grande pontífice. Os 500 bispos que o imperador convocara para resolverem sobre a questão do monofisismo limitaram-se a ler a carta papal, exclamando ao mesmo tempo: Roma falou por meio de Leão, a causa está decidida, causa finita est. Quanto à dimensão social, Leão foi crescendo, já que com a vitória dos desordeiros bárbaros sobre as forças do Império Romano, a última esperança era o eloquente e santo doutor da Igreja, que conseguiu salvar da destruição a Itália, Roma e muitas pessoas. Átila já ultrapassara os Alpes e entrara na Itália. O imperador fugira e os generais romanos escondiam-se. O Papa era a única força capaz de impedir a ruína universal. São Leão sai então ao encontro do conquistador bárbaro acampado às portas de Mantua. É certo que o bárbaro abrandou-se ao ver diante de si em atitude de suplicante o pontífice dos cristãos, e o mesmo retrocedeu com todo o seu exército. Dentre tantas riquezas em obras e escritos, São Leão Magno deixou-nos este grito: toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. Entrou no céu no ano de 461. São Leão Magno, rogai por nós.
Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.